Amém, Senhor, nós precisamos ouvir Tua voz, queremos ouvir Tua voz. Fala conosco, aquece o nosso coração enquanto nos debruçamos na Tua palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, estou aqui de volta pregando para a câmera. Não era algo que a gente gostaria de estar fazendo. Melhor quando essa igreja está com os bancos repletos, quando a gente consegue olhar para as pessoas que a gente ama, mas se por enquanto não dá, eu ainda assim me alegro de estar aqui com vocês, com a palavra de Deus aberta, proclamando as verdades eternas do Evangelho. Estou com o coração feliz porque, mesmo não sendo do jeito que a gente gostaria, a gente sendo prudente, a gente vai do jeito que dá. E do jeito que dá, é o jeito que Deus quer agora, porque Ele tem o controle nas mãos, Ele é soberano. Então agora, onde você está, na sua casa, na sua televisão, no seu celular, ou mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, você estiver vendo essa mensagem numa outra hora, abra seu coração para compartilharmos juntos, refletirmos juntos acerca da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu já devo ter dito aqui nesse púlpito uma centena de vezes que uma coisa muito difícil é encontrar equilíbrio. E eu digo isso porque a boca fala do que o coração está cheio, né, diz a palavra de Deus. Eu falo muito sobre equilíbrio porque eu ouço muito sobre equilíbrio. É uma necessidade que eu tenho. Eu não sou conhecido como uma pessoa muito equilibrada, então o tempo todo eu tenho que estar ouvindo de Deus e das pessoas que me amam que eu preciso encontrar o equilíbrio. Isso vale das coisas mais banais, mais superficiais, às coisas mais importantes. Em tudo a gente deve buscar o equilíbrio. E um dia desses eu estava conversando com uma pessoa muito racional demais e pensava muito, e eu estava falando da importância das emoções. Eu dizia: meu amigo, nós não só somos razão não, nós somos emoção também. E aí o perigo é que eu saio do 8 e vou para 80 muito rápido, acelero demais, porque também nós não somos só emocionais, nós também temos razão e precisamos educar a nossa fé sem sensações também. Então eu estava falando sobre isso, sobre encontrar o equilíbrio. E o livro de Salmos é um lugar onde a gente tem uma facilidade para encontrar equilíbrio, sobretudo entre fé, razão, emoções e razão. Os salmos nos ajudam nisso porque os salmistas, Davi, Salomão, Moisés, Asaf, eles colocaram muito sentimento naquela tinta, carregaram as suas poesias, as suas canções, as suas orações com seus sentimentos, mas ao mesmo tempo colocaram a sua razão ali. E não é difícil encontrar nos salmos algo muito maluco, um começo com tanta emoção e logo depois o salmista se rende racionalmente à sua fé e às convicções que ele tinha. E o pastor americano Tim Keller, que eu gosto muito, ele diz que nós devemos orar as nossas emoções. Não orar sobre as nossas emoções, orar as nossas emoções, porque quando a gente se emociona, quando tem muito sentimento e a gente ora nesse sentimento, nessa hora Deus nos toma e aí a razão chega e a fé chega e a gente consegue se equilibrar. E meu sonho é ser assim, orar todas as minhas emoções e receber do Senhor equilíbrio. Isso é muito bom. Esse salmo que nós lemos agora, que foi o Salmo 130, ele é um salmo que traz emoções e sentimentos que são importantes e que a gente precisa tratar deles. Tem dado muito trabalho no pastoreio, no dia a dia da igreja e da vida. Esses sentimentos têm dado muito trabalho, e eu me refiro ao sentimento de culpa e ao sentimento de vergonha. E eu queria refletir então com vocês sobre isso a partir desse Salmo 130, que nós não sabemos quem foi que escreveu. Agora, é um salmo lindo, um salmo que tem muito paralelismo, que é característico da poesia hebraica. Paralelismo é quando você vê duas frases que às vezes repetem, dizem quase a mesma coisa com uma ou outra palavra. Se você reler o Salmo 130, você vai ver que ele diz uma coisa e ele depois diz de novo com outras palavras, ou enfatiza, vem sempre com esse paralelismo, enfatizando a sua ideia. É uma poesia linda esse Salmo 130.
ele é um dos 15 salmos chamados de salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, que é o Salmo 120 até o 134, né? O 130 está nesse meio, que eram salmos que os hebreus declamavam, cantavam, enquanto caminhavam, enquanto iam para Jerusalém, para as festas, as 3 principais festas, não é? A Páscoa, que a gente está se preparando para ela, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então eles caminhavam e declamavam, e recitavam, cantavam esses salmos. Além de salmo de romagem, ele é um dos 7 salmos conhecidos por salmos penitenciais. E tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora, que é a quaresma, por isso estamos de roxo, uma preparação para a Páscoa. Então o salmo penitencial é aquele salmo que fala de arrependimento, que fala de confissão, que fala da busca do perdão. E Lutero, o grande reformador, chamava esse salmo de salmo paulino, porque o tema desse salmo e a teologia desse salmo se assemelha muito a tudo que o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento escreveu, da justificação pela graça, a gente confiar o tempo todo na misericórdia de Deus. É isso que esse salmista também fala no Salmo 130. E eu quero começar com ele, para a gente refletir sobre coisas importantes. E o Salmo já começa muito, muito sério e muito profundo, porque ele começa dizendo assim: das profundezas eu clamo. O salmista já detona de cara: das profundezas eu clamo. Você vê que não é nada superficial, é profundo desespero, ou é um sentimento muito profundo, não é nada simples, porque é das profundezas. Que tipo de desespero, que tipo de angústia faz com que o salmista diz que clama das profundezas? Nós sabemos que ele está falando de culpa, de vergonha, porque o contexto do salmo nos mostra isso. Lá na frente ele vai pedir pela misericórdia e pela redenção. Ele não está das profundezas pedindo socorro contra o inimigo. Outros salmos, eles fazem isso. Ele não está pedindo uma cura de uma doença. Em outras orações a gente pode ver isso. Esse salmo específico, esse salmista, ele está precisando da misericórdia de Deus, da redenção contra o seu pecado, a sua culpa e a vergonha que ele sente. E isso você vê logo no começo do salmo, quando ele diz: se tu levares em consideração as minhas iniquidades, quem vai subsistir? Se levar em consideração os meus pecados, quem vai subsistir? Então é das profundezas. Agora, o que é lindo é que mesmo nas profundezas da culpa, nas profundezas da vergonha ou do pecado, ele clama. Isso é a atitude de quem conhece a Deus. Não é a atitude de quem simplesmente só ouviu falar de Deus. Porque se você só ouve falar de Deus e sabe que há um Deus, quando você está na profundeza da lama do pecado, da culpa ou da vergonha, você não consegue buscar a Deus. Porque o pecado faz separação entre a gente e Deus. Agora, quem conhece o Senhor, como esse salmista conhecia o Senhor, ele ora e clama em qualquer situação. E ele diz que da profundeza ele clama. Ele ainda assim busca o Senhor e ora. Agora, profundeza é profundeza, é muita culpa, é muita vergonha. Você sabe a diferença de culpa e vergonha? O oposto de culpa é inocência. O cara é culpado ou é inocente. O oposto de vergonha é glória. São coisas diferentes. Culpa a gente sente por algo que a gente fez ou deixou de fazer, disse ou deixou de dizer. Vergonha a gente sente de quem a gente é, ou deixa de ser, ou deveria ser. Agora, esses sentimentos vêm juntos muitas vezes, e essas palavras às vezes a gente intercambia nas frases. A gente fala de vergonha quando está falando de culpa, ou fala de culpa quando está falando de vergonha, porque costumeiramente vêm juntos, mas são coisas diferentes. Se eu minto, eu sinto culpa pela mentira, mas eu sinto vergonha de ser mentiroso, especialmente se eu sou pego na mentira. Porque se eu não sou pego, eu nem tenho tanta vergonha. Eu posso até sentir culpa, mas não tenho vergonha porque ninguém viu. Agora, quando eu sou pego, aí eu sinto, além da culpa, vergonha. Culpa pelo que eu fiz, vergonha pelo que eu sou. E às vezes a culpa vai embora, mas não resolve a nossa vida, porque a vergonha fica. Especialmente numa sociedade moderna como nós vivemos hoje, em que há pouca culpa.
porque o conceito de pecado, por exemplo, é relativizado, as pessoas vivem como se as coisas não fossem pecado, nada é pecado, tudo é relativo, então cada vez mais a gente está diminuindo o sentimento de culpa, mas mesmo assim as pessoas ainda são pesadas, infelizes, porque o sentimento de vergonha não vai embora tão simples. Eu recebo muita gente assim no gabinete pastoral e na minha vida, onde não tem nada errado em tese, não faço nada de errado, mas mesmo assim não sou feliz, não sinto bem. O que essas pessoas não sabem é que, muito embora elas não se sintam culpadas porque acham que o que fazem não é nada de errado, mas a vergonha está lá porque tem a ver com a identidade de quem a gente é. E é só o que eu ouço, talvez você ouça também, as pessoas dizendo assim, olha, não se culpe tanto, não se cobre tanto, errar é humano, e a autoajuda fala muito disso, olha, tira essa culpa das suas costas, coisa ruim é culpa, mas isso não tem resolvido, especialmente quando a gente está falando de questões mais profundas, das profundezas, eu clamo a Ti, Senhor, como diz o salmista. Quando as questões são profundas, aí não adianta você dizer para uma pessoa, não se sinta culpado, ou não tenha culpa, porque a vergonha permanece. E a gente tem ouvido muito isso. Quer ver outra coisa que a gente tem ouvido muito? É assim, pastor, Deus me perdoou, eu entendi o que o Senhor pregou, o perdão de Deus existe, mas eu não me perdoo. Talvez você tenha dito isso já alguma vez, ou ouvido alguém dizer. E aí, meu amigo, quando você diz isso, não tem autoajuda que resolva. Não tem nada, nem coach, nem psicólogo, ninguém, por mais bem intencionado que seja, que diga e que tire a culpa das suas costas, que resolve quando você diz que não sente culpa, mas que ainda não consegue se perdoar. Aí não tem autoajuda, é a ajuda do alto mesmo. Se não for a ajuda de Deus, não tem solução. E é por isso que o salmista vai dizer assim, contigo, Senhor, está o perdão, eu espero na tua palavra, eu anseio pelo Senhor, na tua misericórdia e na tua redenção. Porque das profundezas são questões sérias. E eu vou dizer a vocês, meus irmãos, não adianta você dizer que uma coisa não é pecado, porque não resolve. Ainda tem algumas coisas que permanecem. Eu fico pensando porque tem gente que diz assim, eu me embriago, mas isso não é pecado, eu não tenho culpa disso, mas também não consegue ser pleno do Espírito Santo. Tem gente que acha que não tem nada, não tem problema nenhum em estar atrás da esposa dos outros, do marido dos outros. Tem gente que ora pelas esposas dos outros, para o povo se separar, e acha que não tem nada demais, mas também não consegue ser pleno na sua vida de relacionamentos. E eu poderia passar 10 minutos aqui dizendo de coisas que são pecados e que as pessoas agora estão dizendo que não são pecados. Isso não é mais pecado, eu não vou colocar essa culpa em cima de mim. Não coloca a culpa, mas também não é feliz, também não é pleno. Isso é muito sério. E aquele pastor Tim Keller, americano, que eu me referi há alguns minutos atrás, ele diz isso, que tem uma frase que parece que, ao invés de ajudar, atrapalha. É quando a gente chega para alguém e diz assim, esqueça a culpa, você é assim, decida quem você é e seja quem você é, achando que quando a gente vai dizer isso para alguém, a gente vai liberar essas pessoas, mas a gente acaba atrapalhando as pessoas, porque quem consegue ser o que deseja ser? Quem é que consegue ser aquilo que quer ser de maneira perfeita? Não é só fazer e ter culpa, o próprio ser, a gente não consegue ser quem a gente quer ser. Porque nós somos pecadores, nós somos limitados, somos imperfeitos. Então quando alguém chega para mim e diz assim, escolha quem você quer ser e seja quem você é, sem culpa, ele está só colocando um peso muito maior sobre mim de vergonha, porque eu não vou conseguir ser quem eu quero ser, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, como diz o apóstolo Paulo. Então se eu não consigo ser, eu só tenho um peso maior ainda, porque mesmo sem culpa, eu não consigo ser aquilo que quero ser, ou que desejo ser, ou que acho que deve ser. Então são questões profundas, não é nada muito simples, é das profundezas que clamamos. Melhor é buscar a Deus, melhor é clamar ao Senhor, porque na oração há saída para a culpa e para a vergonha. Pastor, como é que a gente se livra de culpa e de vergonha? Em primeiro lugar, a gente não deve rejeitar a culpa, ou pelo menos não deve rejeitar totalmente a culpa.
Eu ouço muita gente querendo tirar a culpa das costas dos outros, achando que isso vai resolver, mas culpa não é necessariamente um sentimento ruim, como muita gente pensa. Eu penso que é necessário. Lembram do começo que eu estava falando sobre equilíbrio? É importante a gente ter equilíbrio em relação a isso. Nem 8 e nem 80. Quer ver uma coisa? Imagine se eu roubar vocês. Imagine, a gente acabou de retirar os dízimos e as ofertas e vocês depositaram alguma coisa na conta da igreja, mas imagine vocês descobrirem que eu pego esse dinheiro que vocês estão transferindo e ao invés de pagar os funcionários, pagar a luz, a energia, ao invés de cuidar das despesas da igreja e dos nossos esforços de evangelização, eu estiver pegando esse dinheiro e gastando com o meu próprio prazer. Eu vou ficar com um sentimento de culpa porque fiz isso. Imagine se eu disser que essa culpa não vale nada. Ah, Ivanzinho, seja quem você é, deixa essa culpa para lá. Você acha que está certo? Não, eu tenho que sentir culpa, porque isso estaria errado. Eu não posso deixar essa culpa para lá, não posso escantear isso. A culpa é o que vai me impulsionar a confessar, a pedir perdão, a me transformar, a reparar os danos que eu causei. Se eu não acolher muitas vezes a culpa, eu não me transformo naquilo que eu sei que Cristo quer que eu seja, igual a Ele. Agora, nem 8 nem 80. Tem gente que se sente culpado por tudo, até por coisas que não tem culpa. Quando a questão é o nosso pecado, aceite sua culpa, confesse o seu pecado. Cristo vai lhe perdoar. Agora, aquilo que não é pecado, você não precisa ficar recebendo culpa que não é sua. E tem gente que é assim, se sente culpada por qualquer coisa que tenha acontecido. Se eu tivesse lá seria diferente. Se eu tivesse feito isso e aquilo. Realmente, essa hora a gente tem que tirar a culpa. Então, a gente deve tirar a culpa de quem vive se sentindo culpado sem necessidade, mas a gente precisa acolher a culpa sobre o nosso pecado. Porque é esse acolhimento da culpa e confissão que vai gerar cura. Aliás, é isso que a gente faz no Sousa. O Sousa é o seminário de cura e libertação que temos aqui na igreja quando a pandemia permitia, não tinha pandemia. E se Deus quiser, quando essa pandemia for embora, nós voltaremos a fazer. Esse evento que nós temos aqui na igreja não é nada mais do que isso, é dizer que as culpas que as pessoas têm, que os traumas que as pessoas têm, precisam ser confessados, precisam ser tratados para que haja cura de verdade. E preste bem atenção, é muito melhor aceitar uma culpa do que transferir a culpa. E nós somos mestres em transferir culpa, assim como Eva e Adão fizeram. Adão, o que foi isso? Foi a mulher que tu me deste, Senhor, que me deu. E Eva, foi a serpente. Nós somos mestres em transferir a culpa, mas melhor será quando a gente começar a aceitar a nossa culpa. Quer ver outra coisa que é muito ruim? É quando a gente começa a justificar a nossa culpa. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, muito querido, daqui de Recife, da Igreja Presbiteriana do Recife, pregando sobre esse texto, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse que quando começa a ver as orações de confissão, quando está no gabinete com alguém orando e as pessoas vão confessar os seus pecados, ele presta atenção numa palavrinha que pode causar muito mal a nossa confissão e a nossa cura, e a nossa transformação, e a sermos quem a gente deve ser em Cristo, que é a palavrinha mais, esse adversativo mais. É quando alguém está orando e diz assim, Senhor, eu pequei, mas eu fiz isso por conta daquilo. Senhor, eu fiz isso, mas o Senhor sabe que eu fiz por conta disso. E o reverendo Augusto Nicodemo diz, esse mais acaba com a nossa confissão, porque na verdade a gente não está confessando, a gente está se justificando. E o salmista aqui nem transfere a culpa para ninguém, nem se justifica da culpa, ele somente diz que precisa da misericórdia e da redenção, e que se Deus levasse em conta as transgressões dele, ele estava perdido, mas ele confia e espera no Senhor. Nem transfere a culpa, nem se justifica pela culpa. E eu vou dizer uma coisa a vocês, nós não estamos falando de coisas que não são verdades, às vezes é verdade que foi Eva que deu o fruto para Adão comer, é verdade que foi a serpente que induziu, mas o fato de uma coisa ser verdade não tira a nossa culpa pelo nosso pecado, porque as pessoas que confessam e justificam, estão às vezes falando coisas verdadeiras, mas meu irmão, não importa, importa que pecamos. E como pecamos, precisamos confessar, para receber de Deus o perdão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E um dia eu falei do Sozo, que é o nosso seminário de cura e libertação, e um dia eu estava com a equipe do Sozo, uma equipe de líderes do Sozo aqui na capela, a gente fazendo um treinamento que a gente faz constante com essa equipe. E eu me lembro que eu estava muito preocupado porque eu via nas conversas, durante os eventos e nas preparações, uma preocupação muito grande com a justificativa do pecado, com as razões. Fulano é assim porque há uma raiz de amargura, fulano é assim porque o pai era assim, ou então cicrano é assim porque sofreu um trauma de pequenininho. Então a gente sabia dos pecados, mas o tempo todo a gente se preocupava psicologicamente como é que aconteceu o trauma, ou sociologicamente, por que chegou naquele pecado. A gente entendia o pecado, mas justificava demais e pensava demais nas raízes desse pecado. Mas aí teve uma hora que a gente teve que dizer assim, para, pecado é pecado, pecado precisa ser confessado e perdoado, e por conta do perdão curado. Isso é o mais importante. Eu dou maior valor aos psicólogos, minha esposa é psicóloga, e eu creio muito num processo terapêutico bom. Mas aqui nós estamos na igreja, e nós trabalhamos com a cura via o perdão e a redenção divina. E a nossa raiz principal do pecado não é necessariamente um trauma, algo que a gente viveu, que a gente quisesse justificar. É porque nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza pecadora. E não só isso, nós vivemos num sistema pecador, num mundo pecador. Por isso eu gosto tanto da confissão de Isaías. Se você for ler Isaías capítulo 6, Isaías, quando vê Deus e confessa, ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não se justificava, ele confessou o seu pecado e confessou o pecado do povo. Muito mais do que dizer que ele era impuro porque o povo era impuro, ele confessa o pecado dele e do povo, sem se justificar. Então, meus amigos, a saída é confessar, sentindo com as emoções, crendo com a fé, entendendo também com a razão. E aí, começar um processo de cura para a nossa culpa e para a nossa vergonha. Amém? Versículo 13, ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Ou seja, as iniquidades existem. Nós não vamos dizer que elas não existem, como muitos estão fazendo por aí. Elas existem. A grande salvação e o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, porém, nos dizem que mesmo havendo iniquidade, Ele não leva essa iniquidade em consideração. O salmista diz assim para Israel no versículo final, no versículo 8: espere, Israel, a redenção de Deus. E a redenção veio, Cristo Jesus na cruz. E a gente diz aqui nos finais do culto, Dom Paulo gosta de dizer isso, que é uma palavra do apóstolo Paulo, na verdade, né? Que Cristo estava consigo próprio, reconciliando os homens consigo, não levando em consideração os seus pecados. É isso que o salmista está dizendo no versículo 8. Que lá no 3 ele disse: se o Senhor levar em consideração o que nós somos, nós não somos nada. Mas no 8 ele diz: mas Israel espera na redenção de Cristo Jesus. A saída, meus irmãos, para mim e para você, é ter isso muito firme. Jesus é a graça de Deus, o favor imerecido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu sei que você está aí do outro lado da tela e está dizendo: mas isso não é fácil, eu ainda me sinto culpado, ou então eu ainda não me sinto perdoado. E eu quero dizer a vocês que eu sei que não é fácil e nem é automático. Por isso que o salmista diz assim: aguardo no Senhor, minha alma aguarda, o paralelismo, espero na sua palavra, minha alma anseia. Mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles guardas pela manhã, Israel espera no Senhor e na sua misericórdia. Nota essas palavras: aguardo, aguarda, espero, anseio, espere. Mais do que um paralelismo da poesia judaica, isso significa dizer que é um processo. E que todo processo precisa de paciência e intencionalidade. Em outras palavras, eu vim aqui para dizer para você que está aí do outro lado da tela, para que você queira receber essa cura para a sua culpa e para a sua vergonha, e queira esperar o processo que isso vai acontecer. Isso de forma intencional. E eu vou dizer a você como é que você vai fazer isso. Sabe como é que você vai fazer isso? Quando você começar a intencionalmente querer que Cristo seja o seu Redentor de verdade e não de boca. Espera, Israel, na redenção. E eu digo a você: espera, povo de Deus, na redenção. Mas na redenção que vem de Cristo.
Porque as pessoas que dizem que, para mim, que Deus perdoou, mas que elas não se sentem perdoadas e não estão bem ainda, são pessoas que talvez, não tenham Cristo como o Redentor completo da sua vida. Às vezes você acha que a sua redenção está na sua família. Então você errou e você se sentiu culpado e você acha que Deus já lhe perdoou, mas como você não tem sua família de volta, você não está bem, porque você acha que a sua redenção vai vir da sua família e não de Cristo. Às vezes é o trabalho, você errou, se sentiu culpado, Deus perdoou, mas você não se sente perdoado, porque você acha que a sua redenção vem do trabalho. E aí, quando não vem, você está falhando, Cristo não é o seu Redentor. A igreja tem isso, tem muita gente que erra na igreja, que por alguma razão não faz alguma coisa que é errado, se sente culpada, recebe o perdão de Deus e diz para mim que não se sente perdoado, porque na verdade pensa na religião, na religiosidade, no rito ou na igreja, como se isso fosse o seu Redentor, mas o seu Redentor não é a sua família, não é a religião, não é a igreja, não é o trabalho, não é nada. O seu Redentor é Cristo Jesus. E esse processo é um processo de fazer com que Cristo Jesus seja realmente o seu Redentor, porque se realmente Ele for o seu Redentor, você vai se sentir perdoado e amado, porque se Jesus for o seu Deus e o seu Redentor completamente, está tudo resolvido, porque Ele lhe ama, Ele perdoou você, Ele não tem planos de mal, Ele tem planos de bênção para você. Mas é um processo, fazer com que Cristo seja o nosso Redentor em todas as áreas. E eu não quero concluir essa mensagem só assim, e você aí todo lado diz, que lindo, amém, graças a Deus, Deus é o meu Redentor, amém. Não quero focar na teoria, na teologia, na explicação do Salmo. Eu quero que essa palavra encarne sobremaneira em você, para que você, terminando esse culto a Deus, esteja imerso nessa misericórdia, no amor e na redenção de Deus, e na prática, aplicar isso nos processos da sua vida. Busca o equilíbrio entre razão e emoção, ore as suas emoções, ore as suas culpas e as suas vergonhas, mas se pergunte, quem é realmente o meu Redentor? Eu me preocupo com o sentimento de quem, em primeiro lugar? A aprovação de quem é mais importante para mim? Do meu pai? Do meu marido, da minha esposa, do meu filho? Da sociedade ou do Senhor? A aprovação de quem é mais importante? O sentimento de quem eu preciso tocar? Se Deus for o nosso Redentor, os problemas, mesmo que das profundezas, vão sucumbir quando a gente clamar. Quando a gente buscar intencionalmente fazer de Cristo o Redentor da nossa vida. A aceitação, o perdão, o amor, a missão de Deus. Se isso não for suficiente, talvez Ele não seja realmente o nosso Deus ainda. Mas pode ser hoje, aí onde você está. Você pode orar, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Redentor em todas as áreas. O teu pensamento ao meu respeito é mais importante do que o pensamento da sociedade ao meu respeito. O teu pensamento, Senhor, a meu respeito é mais importante do que o pensamento do pastor a meu respeito. O teu pensamento, Deus, a meu respeito é mais importante do que o do meu filho, da minha esposa, do meu trabalho. O teu pensamento, Senhor, é mais importante para mim. Não termine essa transmissão, essa celebração, sem clamar como o salmista. Clame das profundezas. Não leva, Senhor, em consideração meus pecados. Contigo está o perdão. Eu anseio por Ti. Tu és a misericórdia e a redenção. Se você fizer isso, você vai sair reavivado. E é isso que mais queremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.